Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão e tudo aquilo que envolve o dia a dia, o cotidiano dos empresários dos mais variados nichos. E hoje nós vamos falar sobre e-commerce, né? Como começar no e-commerce do zero. Se você está pensando aí em iniciar no comércio eletrônico, no e-commerce, tem que ficar aqui até o final. E para falar sobre este assunto, eu trouxe o meu grande amigo, e eu posso falar que é um dos meus melhores amigos da minha vida pessoal, faz parte aí de vários momentos especiais da minha vida, PC, Paulo César. PC, né? PC. Chamar de PC. PC, então, cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter topado participar dessa gravação, desse episódio, compartilhar um pouco da sua experiência. E eu queria pedir para você se apresentar aí um pouquinho antes, falar quem que é o PC, o que o PC faz, o que o PC já fez, quem que é o PC? Paulo César, PC, fala PC. Legal, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer meu amigo Ricardo. É recíproco as suas palavras, um dos meus melhores amigos que eu tenho aí na minha vida. Participa de vários e vários momentos e graças a Deus a gente tem um elo muito forte além disso daqui. Então, quem que é o PC? Paulo César, apesar de ser um nome muito próximo dentro da área que eu atuo, que é de TI, não tem nada a ver, é de Paulo César mesmo. Dentro do nosso ciclo, do nosso convívio, o pessoal me conhece como PC. Tenho 31 anos, inclusive hoje, na data que esse podcast está sendo gravado. Aê, parabéns! Tô fazendo aniversário, ganhei já o meu presente aqui, via Contax. Muito obrigado, Rica. Sou casado, tenho 31 anos, como eu pude já dizer. Tenho um filho e iniciei minha carreira como um profissional de TI. E durante o podcast a gente vai falar aí um pouco mais, mas acabou que seguiram-se outros caminhos e hoje atuo no mercado de e-commerce, tenho minha própria loja. E basicamente é esse que é o PC. Boa, então já para começar aqui a primeira pergunta, e já também pegando o gancho com isso que você falou, você precisou passar aí por um momento de transição de carreira, né? Você trabalhava ali na área de TI, como CLT ali, como um colaborador, um funcionário de uma empresa, e em determinado momento da sua vida você precisou fazer essa transição do CLT para, poxa, eu vou começar minha loja, vou começar a trabalhar ali no e-commerce. Como que foi essa transição? Como que deu esse insight de, poxa, vou empreender, vou ter uma loja? E como que foi, quais foram as principais questões, as principais dificuldades dessa mudança? Como que você encarou toda essa mudança? E conta um pouquinho pra gente de toda essa rotina que você fez. Legal. Na verdade, eu acho que pra gente falar sobre o momento que nós estamos hoje, é importante a gente voltar um pouquinho no passado e entender como é que começou a minha carreira profissional. Então, eu comecei muito cedo, eu comecei com 14 anos, como menor aprendiz. Na época, ainda existia a profissão de office boy, hoje a gente diz aí que é auxiliar administrativo. Então, fazia toda a rotina administrativa de uma loja, desde atendimento a cliente, lançamento de nota, e etc, etc. E eu sempre tive muita facilidade com TI. E aí, alguns caminhos foram trilhando. E um forte abraço, meu ex-chefe, André. Tive a oportunidade de receber uma proposta dele de entrar na área de TI, no departamento de TI de uma multinacional do segmento de saúde auditiva. E aí, na ocasião, era para um estágio. Então, eu precisava estar cursando, né? Foi então que eu entrei na área de redes de computadores. Sou formado em redes. Então, fui passando por alguns processos, de menor aprendiz para estagiário, de estagiário para analista. Você vai percorrendo todo aquele percurso que a gente entende que é preciso dentro de uma empresa, né? E aí, em meados, por volta já de 2020, mais ou menos, a nossa equipe era uma equipe que era muito, muito boa, nossa equipe de TI. A empresa começou a passar por umas reestruturações e já existia a possibilidade de esse meu ex-chefe sair da empresa. E ele abriu isso para mim.
Então, você abre uma oportunidade. Você diz, olha só, é uma oportunidade para, de repente, eu crescer dentro da empresa. E quando chegou o dia que ele me chamou e falou, aconteceu, estou seguindo para outros caminhos, eu teria até a oportunidade de te levar, porque eu estou seguindo para um novo caminho como gerente. Então, ele tinha essa possibilidade de me levar, mas ele falou, eu acho que não é uma boa para você. O momento de você seguir a sua carreira é agora, porque você, de repente, consegue assumir uma área de liderança que vai ser deixada por mim. Então, eu fiquei já na expectativa. Falei, poxa vida, vai acontecer. Tá deixando as portas abertas, caminho aberto para mim. Exatamente. Ali, né? E a gente passou um período muito grande para que isso acontecesse. Ele me preparou para isso. E também tinha outras pessoas dentro da equipe que também tinham preparo para isso. Mas, infelizmente, a gente sabe como que é o mercado. E não foi o que aconteceu. Então, a empresa optou... Ele saiu, a empresa optou por buscar outro profissional de mercado. E aí, consequentemente, o que acontece com a equipe que está internamente? Desmotivação. Total. Então, a gente estava muito ansioso por novas oportunidades, não aconteceu. Às vezes até se fosse uma outra pessoa, né, da própria equipe que estava preparada ali também, você entenderia, né? Perfeito, é como eu falei. Eu me sentia preparado, mas eu também via que existiam pessoas que tinham esse preparo também. Então, a gente passou por um período muito conturbado. E aí, nesse momento, foi que eu comecei a estudar sobre mercado online, sobre vendas online. E comecei a procurar alternativas de fazer algo paralelo. Porque, no meu entendimento, eu com a cabeça que eu tenho hoje, quem é CLT é o melhor momento para você começar a empreender é quando você ainda é CLT. Porque você tem uma segurança, você tem no final do mês um salário, você tem a oportunidade de ter alguns erros de quem começa direto como empreendedor, como empresário, não tem a possibilidade de errar. Você pode errar, mas você tem que se reestruturar da forma mais rápida. E quando você é CLT, não, você tem uma segurança. E aí recebi uma oportunidade através de um parceiro, onde ele já empreendia, trabalhar com o estoque dele. Então, a gente fez uma parceria. E lembrando, durante esse processo eu estava como CLT ainda. Ele tinha o produto, que era autopeças, e eu tinha o conhecimento, que era vender online, que era anunciar produto, enfim, todo o ecossistema de um e-commerce. Era muito, nesse momento, era muito o conhecimento teórico, né? Exatamente. Não era nada prático ainda, né? Você tinha um conhecimento teórico, poxa, é assim, assim, assim faz, mas faltava ali a prática de fato ali, né? Perfeito, exatamente. E eu acho que é o grande ponto, né? Quando você empreende, você tem a teoria muito bem definida, mas na prática é completamente diferente. Então, no decorrer aí da nossa conversa, a gente vai entrar mais no detalhe, mas as dificuldades começam a aparecer, porque é completamente diferente. Então, a gente fechou uma parceria meio que na informalidade. Aquilo que eu vender, eu vou ter uma porcentagem. Eu entro com o meu conhecimento, com o anúncio do produto, responder o cliente, etc, etc. E você entra quando sair a venda, você separar o produto, embalar e despachar. E assim foi o meu início. Então, foi dessa maneira que eu passei por esse processo de transição de CLT para empreendedor. E aí chegou um determinado momento que talvez mais para frente a gente vai entrar mais no detalhe, mas aí eu optei por literalmente seguir em um único caminho. Então, como eu já estava nesse processo difícil já dentro da empresa de estar desmotivado e ter problemas com minha gestão direta, eu falei, não, acho que agora é o momento. E aí foi nesse momento que eu abri mão de 10 anos de empresa e segui para empreender, segui para fazer o meu negócio próprio. Isso é importante isso que você falou, do melhor momento de começar a empreender é quando você está como CLT. E aí, de fato, trabalhar ali num horário a mais, à noite ou no final de semana, porque, de fato, é quando você tem a segurança e você consegue ainda errar, né? Mais nos outros momentos enquanto empreendedor. E é de verdade como muitas pessoas começam, né? Eu comecei o escritório da mesma forma. Eu comecei o escritório
tava trabalhando CLT também, né? E trabalhava à noite, trabalhava no final de semana, né? Essa mentalidade é muito importante, né? E aí, quando chegou nessa sua fase, nessa fase de poxa, tô trabalhando CLT e, paralelo ao meu CLT, eu tô empreendendo ali. Você chegou ao ponto de abrir mão ali de 10 anos de empresa, né? É uma decisão muito difícil, assim, né? E muitas pessoas se veem nessa situação, né? Poxa, meu negócio tá dando certo, mas eu não quero perder. E muitas vezes a gente precisa perder para de fato ter ali, de fato, um caminho mais limpo, vamos dizer assim, para trilhar. Essa talvez foi uma das principais dificuldades nessa transição de bater o... Poxa, você tem uma família e, poxa, eu vou abrir mão aqui de um certo valor financeiro que é importante. Foi uma das principais dificuldades ou momentos de maior tensão, assim, nessa transição? Com certeza, Rica, com certeza. Na verdade, eu acredito até que foi um dos piores períodos da minha vida, porque eu tava com uma carga muito grande dentro de mim na empresa, sobre mim na empresa. Eu tinha uma responsabilidade muito alta. Só que eu não era feliz. Eu chegava em casa, como a gente sempre diz, né? Quando tem aquela entrada do Fantástico, o cara que é CLT, o cara que tá insatisfeito, o cara começa a entrar em desespero, porque no dia seguinte é segunda-feira e começa tudo de novo. E para mim foi uma decisão que foi muito, muito difícil, mas a partir do momento que começou a interferir na minha saúde, principalmente mental, foi quando eu falei assim, não, eu preciso abrir mão disso, porque não é só o trabalho, e sim a saúde, e sim a sua convivência dentro de casa, em família, começou a afetar muito, porque naturalmente você fica muito estressado. Então, para mim, foi uma decisão que foi difícil, mas que foi necessária. Eu não tive muita escolha. Ou era isso, ou eu, de repente, hoje estaria doente, vamos dizer assim. É importante também a rede de apoio, né? Eu sempre falo que empreender é muito solitário. E às vezes a gente se vê ali pensando, a cabeça fritando ali naquele monte de coisa. E às vezes você não tem com quem compartilhar, ou você gostaria ou precisaria falar com alguém ali. E é muito importante uma rede de apoio. Rede de apoio, tipo assim, vai lá, eu te apoio, segue. Seja de familiares, seja de amigos, seja de amigos de trabalho. Como que foi essa sua rede de apoio nesse momento, né, da transição de carreira? Você teve apoio ou não? Você foi muito sozinho? Como que foi a sua rede de apoio, as pessoas que te apoiavam ali nesse momento? Legal, é uma pergunta excelente, porque, na verdade, eu venho de uma família que o principal provedor da casa, ele sempre foi muito empreendedor, meu pai. Eu acho que ele teve um registro na carteira durante 75 anos de vida dele. No entanto, inclusive eu vi isso em alguns podcasts aqui já da Via Contax, que você conduziu. Antigamente parece que era um pouco diferente. O pessoal pensava que ter uma carreira dentro de uma empresa era o sonho de todo mundo, dos pais. E era mais comum, né? Antigamente você vê as pessoas que ficavam 30 anos dentro de uma empresa, exatamente, 40 anos dentro de uma empresa, né? Exatamente. Então, apesar de eu ter essa veia já empreendedora dentro da família, meu pai, ele não era uma pessoa que me incentivava a fazer isso. Muito pelo contrário. Ele tinha muito orgulho de me ver trilhando uma carreira dentro de uma multinacional, de uma empresa líder de mercado. Só que, por algum motivo, aquilo não me completava. E aí, eu tive quem foi minha principal rede de apoio, que é até hoje? A minha família, minha esposa e meu filho. Tenho que exaltar muito a pessoa que é a minha esposa. Naquele momento, ela ainda não acreditava muito, porque... É um ponto muito importante que também já acompanhando o podcast de vocês, algumas pessoas já citaram sobre você ter as coisas muito bem definidas quando você vai escolher um sócio, quando você vai fazer uma parceria. E naquele momento, quando eu estava fazendo paralelo,
as coisas não eram muito bem definidas. Então, era algo meio que na informalidade. Você vende e eu te dou uma porcentagem, uma comissão do que você vende. E assim a gente foi levando e foi tendo um crescimento muito relevante. E aí chega um determinado momento que a gente precisa ajustar essas coisas. E aí foi quando a gente começou a ter alguns choques, enfim. E nesse momento, a Lili, minha esposa, ela ainda não me apoiava 100%, porque parecia mulher diferente. Mulher parece que já prevê o que estava para acontecer. E, de fato, aconteceu. Chegou um determinado momento que a gente entrou em choque, a gente teve que trilhar outros caminhos se separando. E aí, a partir desse momento que a gente se separa, Deus é muito maravilhoso, Ele coloca algumas coisas no nosso caminho que mais para frente a gente vai falar também. Aí ela começou a me apoiar. Aí ela começou a falar, não, agora eu tô com você, agora é 100%. E até hoje, tem dias que a gente faz, você deve saber mais do que ninguém, tem dia que a gente faz 15, 16 horas trabalhadas no dia. Óbvio, nenhuma esposa vai gostar, mas ela é uma pessoa que me apoia, ela acredita em mim. E aí eu sempre digo, quando você encontra uma pessoa que apoia você e você tá muito convicto do que você quer na vida, aí é difícil te segurar, cara. Boa, isso daí. Inclusive, beijo, Lili. Lili é parceiraça também, das antigas. E, cara, agora eu queria que você falasse da sua loja atual. Vamos falar agora da sua loja atual. Como que foi começar? Queria que você falasse mais da loja, o que vocês vendem, como que faz, aonde vocês vendem, o que vocês vendem, e como que foi construída aí essa loja, como que ela tá trabalhando hoje, quais são os principais pontos ali que você queria destacar da sua loja atual, do que tá acontecendo agora nas suas lojas. Legal. Atualmente a gente está muito forte no mercado de eletrônico. Depois vou te passar aí para você marcar e a gente... Não, vai estar na descrição do vídeo aqui, ó. É isso aí. Já vai estar na descrição do vídeo e com certeza a gente vai falar bastante da loja do PC. É isso aí. Depois acessem lá, galera. Então a gente hoje está muito forte no mercado de eletrônico. Temos uma operação em Osasco e aí isso é muito interessante porque, como eu pude falar para você no início, quando você vai empreender, a teoria é tudo lindo e maravilhoso. E quando você tá na prática, é diferente, é um leão por dia. E é o que eu passo hoje, porque a operação é minha, os processos são meus. Tudo que a gente está construindo é uma operação que eu hoje respondo por isso. Então eu tenho autonomia para mudar um processo, eu tenho autonomia para, de repente, trocar a forma como que o produto é embalado, garantir uma experiência para o cliente que o cliente receba o produto e diga, putz, esse daqui é um produto de qualidade, isso daqui não é um produto... Porque o que acontece? É um negócio que eu sempre digo, Ricardo. O mercado chinês, ele é um mercado que ele tem uma certa... Como que eu posso dizer? O pessoal tem um certo receio. Mas existem 3 tipos de produtos chinês. É o produto que você é descartável, você tem um intermediário e você tem um produto top de linha. E quando você trata o produto top de linha, você vender esse produto, as pessoas ainda têm um pouco de receio, mas, cara, não perde em nada. Hoje, por exemplo, eu vendo uma marca que ela é totalmente homologada pela Apple. Então, imagine você, a Apple, certificar um produto chinês. Então é um negócio que, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem um pouco de preconceito, porque a gente vai na 25 de março ali e é um negócio meio sacolão. E na prática não é exatamente dessa maneira. Quando a gente fala de um produto top, um produto premium, é uma qualidade muito, muito boa. Então a gente está muito forte no mercado de eletrônico. Eu tenho já alguma coisa, uma vertente de autopeça, que é onde eu iniciei nesse mercado. Eu tenho e isso eu já posso te falar com propriedade, a gente tem uma operação que deve estar entre as
5 maiores no Brasil no ramo de acessórios audiológicos, que é um nicho extremamente fechado. Então, para você vender, você precisa saber o que você está vendendo. Obviamente, quando eu falo de saúde auditiva, a gente não está falando propriamente do aparelho auditivo, mas sim os insumos, uma pilha que serve para alimentar a energia do aparelho. Então, nesse sentido, a gente está muito forte, porque, como eu pude falar para você, Deus vai trilhando alguns caminhos que depois a gente pensa e fala, poxa vida, valeu a pena. Eu tive a oportunidade de entrar com outros 2 sócios que são muito fortes nesse mercado audiológico. Então, queria até fazer menção da Livre Aparelhos Auditivos, que é uma empresa dos meus sócios. E a gente tem umas condições muito legais dentro dos fornecedores. Então, hoje a gente está com uma competitividade muito boa dentro daquilo que a gente oferece para os nossos clientes. É legal você falar da China, porque eu acompanho bastante. Eu gosto empreendedor. Não tem jeito, precisa acompanhar muitas questões econômicas, né, do ambiente fora do escritório, fora da empresa, né? Então eu gosto de acompanhar muita questão sobre economia. E recentemente eu estava acompanhando o Paulo Guedes, o ex-ministro da economia aqui do Brasil, e ele estava falando sobre economias globais. E aí ele deu um exemplo que me chamou bastante atenção, que era um empresário brasileiro que tinha sua planta industrial aqui no Brasil, e aí em algum determinado momento ele teve a decisão de ir para a China, para fabricar na China, para vender para o Brasil. Aí você vê, parece loucura, né? Mas de fato a operação valia financeiramente mais sentido, porque lá você produzia mais barato, sim, a mesma coisa que você faria aqui no Brasil, sim, e era mais barato você importar da China do que de fato, sim, fazer aqui no Brasil. Olha que loucura. Sim. Então, quando você vai entendendo mais essas economias globais e todo o movimento das empresas, né, você vai percebendo que a China, na verdade, essa visão que você falou da China mesmo, ela é muito deturpada, e as pessoas que entendem que de fato não é necessariamente dessa maneira, tem muito sucesso. As empresas vão lá para a China para construir suas plantas industriais lá, para trabalhar em todo mundo. E a tendência, não é nem eu que estou falando, é até o próprio ex-ministro, essas economias trabalharem muito mais dessa forma. O México era um país que ninguém vê falar de plantas industriais, mas o México está do lado dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Então tem muitas coisas nesse ponto. E você também falou sobre algumas questões, principalmente para quem está começando. Poxa, quero montar minha loja agora, quero começar hoje a vender ali no Marketplace, no Mercado Livre, na Amazon, enfim, montar a minha própria loja. Você falou de 3 pontos aí que me chamou bastante atenção. Processos. Você falou que você é o dono dos processos, então até que ponto que os processos são importantes dentro de um e-commerce. A embalagem, você falou que tem todo um zelo, um cuidado na embalagem, que de fato é o que vai chegar lá para o cliente, sim, final, por correio, por caminhão, enfim, o transporte que seja, a embalagem. E você também falou da experiência do cliente, né? Talvez o cliente recebeu um produto e não gostou, ele nunca mais vai comprar na sua loja. Sim. Então, eu queria que você falasse mais sobre como que foi a sua experiência e quando foi que você começou a te chamar a atenção que, poxa, eu preciso ter processo, eu preciso me preocupar com a embalagem do meu produto e eu preciso me preocupar com a satisfação do cliente, sim, lá. Ou em que momento que deu esse insight em você, ou se você achou que no começo era só, vendi, postei, chegou no cliente, acabou. Legal. Boa pergunta também. Na verdade, eu sempre digo que para você começar uma loja, um e-commerce, uma loja online, o melhor caminho é você seguir nos marketplaces. Por quê? O marketplace ele já te dá todo um ecossistema pronto. Diferente de quando você opta por fazer uma loja própria, uma loja sua. Então, o que é o marketplace? Você anuncia o produto. Quando há a venda, você é responsável por separar o produto, faturar a nota, separar o produto, embalar e despachar. A partir do despacho, a partir do envio, a responsabilidade é da plataforma. Então, para você que está começando agora, eu sempre digo, é o melhor cenário, é o melhor caminho. Por quê? Você já pega uma empresa do tamanho do Mercado Livre, onde ela segura você como vendedor, ela segura o seu cliente como comprador, e você tem todo aquele processo que já é do Mercado Livre. Então, sempre que você for iniciar, é importante você ter essa base.
E foi o que eu fiz. Eu comecei nos marketplaces. Hoje a gente atua em aproximadamente 8 ou 9 marketplaces, mais a nossa loja própria. Mas para eu ir para minha loja própria, foi como eu falei, eu precisei errar. Eu precisei ajustar muita coisa no processo. Por isso que você começar em um ecossistema já pronto, em um marketplace, é o melhor cenário. E aí, o que o Mercado Livre... por exemplo, quando a gente fala de marketplace, eu sempre gosto de lembrar do Mercado Livre porque é o maior ecossistema. Apesar de a Shopee, a Amazon principalmente, tá vindo muito forte para o Brasil. O que o Mercado Livre ele exige? Algumas coisas. Você não pode atrasar o seu produto. Você tem que ter um padrão de embalagem. Você não pode enviar de qualquer maneira. Você precisa garantir a entrega, e etc, etc. Então, esse cuidado, naturalmente, ele veio. Porque se você não atende às exigências que o marketplace te coloca, você vai ser punido e você pode ter, inclusive, a tua conta banida. E aí você não consegue mais vender dentro de uma plataforma do tamanho do Mercado Livre. Imagine você, para uma operação hoje online, você não poder vender dentro de um Mercado Livre, dentro de uma Amazon. Seria um absurdo, porque de fato eles estão num patamar muito, muito alto. É um negócio assim absurdo a exigência que essas plataformas colocam. E com relação à experiência do cliente, obviamente, quando você pensa em empreender e construir uma marca, eu tenho que tá literalmente ligado à experiência do cliente. Quando o meu cliente ele recebe um produto, eu quero que ele saiba que ele está recebendo da Digital Super. Apesar de eu estar vendendo pelo Mercado Livre, obviamente, tem coisas que a gente não pode colocar aqui, porque senão o Mercado Livre pode ir lá e tesourar. Segredo. Mas a gente tem algumas estratégias para dizer que ele está comprando do Mercado Livre, mas quem está entregando é a Digital Super. Porque ele precisa saber que a Digital Super está trabalhando para que numa recompra ele não faça mais no Mercado Livre. Ele pode fazer direto conosco no nosso site. E aí, a partir disso, qual que é o grande ganho? Apesar, além de eu ter um custo com relação a pagamento de taxa de comissão menor, porque essas plataformas elas têm um custo muito alto de comissão, eu começo a colocar minha marca no mercado. Eu digo, não, você não está comprando do Mercado Livre, você está comprando da Digital Super. Então, esse é o principal objetivo. Você utiliza alguns meios terceiros para divulgar a sua marca. Então, quando envolve processo, quando envolve o zelo com a forma como você vai embalar, o processo de entrega é para você garantir que o cliente ele fique satisfeito e na próxima oportunidade ele já possa vir comprar direto no meu site e não no Marketplace. Boa. PC, você falou bastante de erros, né? Tipo assim, nossa, a gente empreendendo, a gente erra muito, né? A gente dá muito murro em ponta de faca, principalmente quando a gente tá naquele momento mais solitário, assim. Eu sempre falo que empreender é solitário, a cabeça fica rodando ali, às vezes você quer falar e conversar e você tem que ficar com você mesmo ali. Mas você falou muito de erros, assim, né? E no ambiente virtual, né, no comércio eletrônico, por exemplo, você falou que, poxa, às vezes você cometeu um erro numa plataforma como essa, do tamanho de um marketplace desse, pode ser muito prejudicial, você pode ficar, inclusive, até impedido de vender ali, né? Quais foram os principais erros, assim, que você fala, galera, não faça isso, pra galera que tá acompanhando a gente aqui, de fato, aprender com a experiência que você já teve, com os erros que já aconteceram com as suas lojas, e que você falou assim, poxa, eu precisei errar aqui para eu corrigir a rota e não errar nunca mais nisso daqui. O que você poderia falar aí pra galera também não errar dessa forma, né? Legal, isso é muito legal, Rica. O que acontece? Quando você fala novamente de marketplace, como eu falei, você tem algumas regras para você seguir. Naturalmente, quando você inicia lá uma conta no marketplace, tem o termo para você ler e dizer que você está de acordo. E que ninguém lê, né? Exatamente, ninguém lê. Então tem as letrinhas lá que ninguém lê. E aí o que acontece? Hoje ainda, tá? Eu acredito que isso num futuro breve vai acabar, porque quem não se profissionalizar vai estar fora do mercado. Hoje você consegue
anunciar nessas plataformas ainda como pessoa física. Então, tá aí mais uma oportunidade de quem ainda não começou, começar. Você não, de repente, você pode abrir uma empresa com a Via Contax 3 meses de operação depois que você está na pessoa física. Você pode iniciar uma operação de maneira meio que informal e depois você ir regularizando. E acontece bastante, a gente recebe bastante cliente assim. Exatamente. Então, como ainda as plataformas permitem algumas coisas desse tipo, a gente tem muito aventureiro. A gente tem muita galera que, eu quero vender a todo custo, independente de como e quando. Quer vender a todo custo. E aí você começa pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? É você ir lá na Santa Efigênia, você compra um produto que ele diz que é para Apple, só que não é um produto da Apple. E aí você você chega em casa na ansiedade, você vai anunciar, vende. Porque você está vendendo um produto que de repente é R$150 por R$50. E aí você começa a tracionar a sua conta, você começa a vender. Só que chega um determinado momento que o Mercado Livre fala, opa, peraí, esse cara que está começando a vender mais, eu vou começar a prestar mais atenção nele. Aí é no momento que começam a existir algumas revisões dentro da sua conta, saber o tipo de produto que você vende, o quanto que você vende, e etc, etc. Por exemplo, vou te dar um exemplo primordial. No momento aí, estava bombando copo Stanley. Você vai comprar um copo Stanley, você não vai pagar menos de R$250, um copo original. Você vai na Santa Efigênia, você vai achar um copo Stanley por R$40. E aí você vai pegar um produto de R$40, um custo de R$40, você vai vender a R$79, por exemplo, a R$80, um exemplo. Você fala, poxa vida, o cara que está comprando, né? Eu vou deixar de pagar R$80 ou para pagar R$250? Eu vou comprar esse daqui de 80. Só que aí tem algumas regras do marketplace, como eu pude adiantar. Existe algo que é bem interessante as pessoas saberem, que é propriedade intelectual. Aqui no Brasil, tem alguém que tem a autorização para vender copo Stanley. Tem alguém que tem autorização para vender produto Apple. E etc, etc. E aí esses caras, eles têm um processo dentro do Mercado Livre que eles conseguem rastrear essa galera que vende e vende produto falsificado. E aí o que acontece? O cara vai lá, derruba o teu anúncio, é a primeira instância, derruba o teu anúncio. Se você, na verdade, ele te denuncia. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que voltar para a plataforma com uma nota fiscal, comprovando que seu produto é original, mas não é original. Exatamente, não é original. Não tem como você comprovar. Então, a primeira instância é o cara derrubar o teu anúncio. E aí começam até as recorrências. De repente, você tem lá 1000 produtos anunciados para você começar, para você controlar isso. E muitas das vezes, quando você começa de uma maneira informal, você começa sem processo, sem sistema, que é um ponto bem importante também, você não tem esse controle do que você tem anunciado e o que você não tem. É tudo muito manual. Então você entra lá no anúncio e coloca 100 unidades e quando vender a 100 você vai e adiciona mais 100 unidades. Não é um sistema que faz isso para você de forma automatizada. Então você começa a ter algumas recorrências e aí chega um momento que a plataforma fala, pô, você não quer regularizar o seu negócio. Você não quer se profissionalizar. Por isso que eu acho que cada vez mais quem não se profissionalizar vai ficar para trás e infelizmente vai ficar fora do mercado. Então, para quem está começando, é importante você já começar minimamente organizado. Caso contrário, você vai sofrer sanções da plataforma. Inclusive que não dá para vender qualquer coisa, né? Você não pode ir lá pegar um produto falsificado da Apple ou da Stanley, como você observou, e sair vendendo, né? E achar que você está fazendo um bom negócio que, de fato, tem curto prazo, né? Você vai ganhar um dinheirinho ali fazendo as primeiras vendas, mas certamente vai chegar um momento em que isso vai ser barrado. Né? É muito atrativo, porque é um produto que estava muito em alta. Novamente falando do copo Stanley, é um produto que estava muito em alta. Então você anunciava e vendia, porque você estava com um custo muito baixo. Mas é porque você não estava vendendo um produto autêntico. E aí vai chegar um momento, como eu falei, a plataforma e quem tem autorização para vender essa marca aqui no Brasil vai falar, pô, imagine você, eu pago imposto para importar o produto, eu pago imposto para vender o produto,
E aí chega um aventureiro, vende um produto falsificado. Eu não posso permitir isso. E tá correto, eu acho que tá correto. Você tem que ter sanções mesmo para essa galera que quer fazer algo e só de forma aventureira e não organizar da maneira correta, né? Boa. PC, nesse momento que você saiu lá da empresa onde você trabalhava e decidiu entrar no e-commerce, nessa transição, cara, você poderia ter escolhido diversas outras coisas. Você já era da área de TI, você já conhecia de computadores, redes, você podia ser um prestador de serviço, você podia escolher empreender em várias outras áreas que tinham mais relação com a sua, de fato, com a sua especialização ali. Mas você foi pro e-commerce. O que brilhou os seus olhos ali? Falou assim, nossa, o e-commerce é legal. Que momento que você falou assim, meu, isso daqui vai dar certo, isso daqui dá certo. Por que você escolheu o e-commerce? E como que você vê o mercado, o comércio eletrônico hoje? Porque antigamente, né, alguns anos atrás, era muito comum para você fazer uma compra, você tinha que se deslocar até um local, vai num shopping ou vai numa loja de rua, e de fato precisava se locomover para comprar alguma coisa. Hoje está muito prático. Hoje o Mercado Livre ele privilegia ali as compras mais rápidas, né? Tipo assim, hoje tem os pontos em cada bairro, em alguns bairros já tem os pontos do Mercado Livre que você vai lá retirar e várias outras estratégias. Mas por que o e-commerce e não algo que tinha mais relação com a sua especialização? E que momento que você falou assim, cara, esse negócio aqui vai dar certo? E como que você vê o comércio eletrônico como um todo, baseado nessa questão da mobilidade e de fato de você não precisar mais se deslocar para um local? Legal. Na verdade, quando eu optei por seguir nessa vertente de comércio online, está muito ligado à escalabilidade do negócio. É um negócio que você consegue iniciar com uma operação muito enxuta. Quando eu digo operação enxuta, é praticamente você e você mesmo. Então você consegue vender, você consegue separar, embalar e despachar o produto. E você começa com um pedido a cada 3 dias, 2 pedidos, 3. E, cara, quando você menos esperar, você já tá fazendo 50, 60, 70, ou você pega num período aí de final de ano, Black Friday, Natal e etc., você despacha 200 pedidos no dia. Então eu entendo que é um negócio muito escalável. Obviamente tem um ônus, a margem é apertada. Então, para você que tá pensando em atuar no mercado online, não se iluda aí com esse negócio de margens astronômicas que não existe. Eu sempre falo que o faturamento é uma métrica de vaidade, né? Exatamente. Tipo assim, o faturamento às vezes não quer dizer muita coisa, né? Exatamente. Então, hoje você tem um volume muito alto de faturamento para uma margem pequena. Esse é o time do e-commerce. Então, eu vejo como algo muito escalável. Não é um negócio que tem um limitador. Porque imagina o seguinte, hoje você está vendendo uma caneca, amanhã você está vendendo um celular e depois você está... Cara, você não tem um limitador. Você pode vender aquilo que você quiser. Obviamente, você tem que ter um período de aprendizado ali da área, do segmento que você quer atuar. Então, ele te dá uma liberdade para você ir para várias vertentes. Você ter vários tipos de produtos dentro do seu portfólio. Então, isso para mim, com certeza foi um ponto crucial na decisão de seguir por esse caminho, porque é muito escalável. Você não consegue dimensionar o quanto você consegue chegar. Então, eu acho que isso é o que me brilha os olhos dentro do e-commerce. A outra pergunta, desculpa, Rica. Do mercado de comércio eletrônico, como que você enxerga ele hoje, dada todas as mudanças que aconteceram, né? De como que era o comportamento das pessoas antigamente. Acho que isso está muito ligado à mudança de comportamento das pessoas, né? Antigamente as pessoas saíam de casa, iam até a loja, comprava e voltava para casa. Hoje, se o produto demora ali, sei lá, talvez 2, 3 dias para chegar, a pessoa já começa a ficar preocupada e tal. Então, como que você vê o comércio eletrônico hoje, o futuro do comércio eletrônico, como que você enxerga isso? E o futuro da Digital Super também, como que você enxerga isso? Isso que você colocou é um ponto bem importante. Quando você fala de mercado digital, e-commerce, muitas das vezes você não está vendendo um produto. Você está vendendo uma experiência. Hoje o Mercado Livre ele é o que é por conta da malha logística que eles têm.
Então você consegue vender um produto hoje antes da meio-dia e às 9 horas esse produto está com o seu cliente em mãos e ele já usando, dependendo da região que ele estiver, obviamente. Existe uma malha logística que você compra e você recebe no mesmo dia. Então você não está vendendo só um produto, você está vendendo uma experiência. E aí o pessoal cada vez mais tem essa ansiedade, o pessoal quer comprar e de repente já usar no mesmo dia. E também tem aqueles casos que a pessoa está comprando por uma necessidade. Às vezes, por exemplo, novamente, falando do mercado um dos mercados que a gente atua hoje. A gente trabalha com um acessório de saúde auditiva. Imagine você não conseguir ouvir. Deve ser péssimo. Então, a pessoa compra ali uma pilha para alimentar o seu aparelho auditivo e ela tem urgência, porque é algo primordial para o dia a dia da pessoa. Então, novamente eu digo, você não vende só um produto, você vende uma experiência, você vende todo um quê para o cliente, não é simplesmente o produto. E com relação à Digital Super, eu sempre digo, eu vejo que uma das coisas que a gente está em busca e que a gente quer alcançar é você ter a possibilidade de importar já direto, você começa a quebrar alguns intermediadores e aí eu vejo que essa é uma maneira que você consegue aumentar um pouco a sua margem, obviamente nada astronômico, porque, de novo, é um mercado que tem uma margem de lucro enxuta, então você ganha muito no volume, mas uma saída para você conseguir aumentar isso é você importar direto e mais importante ainda, é você construir uma marca vinculada a um produto. O que eu quero dizer com isso? Imagine você, o que tem de produto na China que ainda não chegou no Brasil. Então, se você tem a oportunidade de ir lá, mostrar um trabalho sério e dizer assim, não, eu quero pegar essa marca e eu quero representar no Brasil. Como eu tenho hoje parceiros que fazem isso. Então, imagine eu ter por exemplo, vamos usar a marca Via Contax. Eu vou lá na China e falo, eu quero representar a Via Contax aqui no Brasil. Então, se o Ricardo quiser comprar como pessoa física, como cliente, ele vai comprar lá da Digital Super. Se o Ricardo, como empresa, quiser comprar essa marca, ele vai ter que comprar da Digital Super, porque é a única empresa que tem autorização de vender esse produto aqui dentro do cenário nacional. Então, eu vejo que num futuro, é nesse sentido que a gente vai buscar alternativas de viabilizar isso. Trazer uma marca para o Brasil, representá-la aqui e fazer um trabalho de duas mãos entre o parceiro chinês e a marca aqui no Brasil. E a Digital E é legal Super. falar isso, que isso é possível acontecer isso em todos os nichos, né? Não só no seu segmento em si, mas qualquer nicho, né? Tipo assim, a pessoa pode de fato fazer um trabalho profissional. Você bem falou que o cara que é amador, que é o aventureiro, ele não vai persistir. Ele de fato tem que pensar muito nessas questões legais, não tem jeito, a parte burocrática, essa parte que é mais complexa, faz parte da vida do empresário. E de fato isso é expansivo a todos os nichos, né? Qualquer nicho, né? Sim, com certeza. Você não está restrito a um mercado. Como eu falei, novamente, o que me brilha os olhos dentro do e-commerce é a possibilidade de você vender desde o A ao Z. Obviamente, quando você fala de uma loja virtual própria, talvez você tenha que segmentar. Mas você pode ter 2, 3 lojas. Uma voltada para eletrônico, uma voltada para autopeça e uma voltada para brinquedos, por exemplo. No entanto, nada te impede também de ter um ecossistema com tudo isso. A exemplo do próprio Mercado Livre, a exemplo da Magalu, a exemplo da Amazon. Hoje você entra num marketplace desse, você não compra só eletrônico. Você compra os mais diversos produtos. E eu sempre digo, quando você imaginar em vender um produto, alguém já está vendendo. Isso você pode ter certeza. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de mercado, cara, você encontra o mais diverso o universo de produto dentro do mercado digital. Eu gosto de acompanhar bastante podcasts, né? E esses dias eu estava acompanhando um que estava falando sobre uma pessoa que ele tinha iniciado no comércio eletrônico. Ele modelava muito o modelo da Polishop, que sabe, utensílios para casa,
Só que não era um utensílio qualquer, né? Você vai na Polishop comprar algum produto, Sim. cara, você vê coisa ali que você fala, cara, isso daqui não tem na loja do mercado ali da esquina, Exatamente. isso aqui não tem em qualquer lugar. Eram as coisas muito loucas, até antigamente passava, né? Não sei se passa ainda hoje, os comerciais da Polishop apresentando os produtos na TV. E uma das estratégias dessa menina que tava no podcast foi modelar o que a Polishop fazia. Então, tipo assim, cara, aqueles produtos mais diferentão, assim, que, cara, isso daqui nunca vi isso na minha vida. E aquilo que chamava a atenção, ela modelou um pouco o modelo da Polishop e a loja dela hoje fatura milhões, assim, né, mano? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Eu acho que quando você vai construir um negócio digital online sólido, é uma dos caminhos que você tem que seguir. Você tem que oferecer um produto diferente e você construir uma marca associada a esse produto. Porque, como você bem falou, a Polishop, por exemplo, você assistia lá o comercial, entrava numa loja, você não encontrava aquele produto numas Casas Bahia, por exemplo. Apesar de você ter a possibilidade de adquirir em qualquer de diferentes meios, você teria que ir numa Polishop para conseguir ter um produto mais premium, para ter um produto Sim. diferenciado. E eu acho que a construção de um negócio sólido está muito associado a isso. Você vender um produto que não vai te trazer RMA, não vai te trazer devolução. Imagine você, o mesmo processo que você tem para entregar, você tem para coletar de volta também. Para receber esse produto de volta, você tem que ter todo um processo de avaliação se aquele produto ele foi danos causados pelo cliente, se ele foi um produto que foi mau uso, ou se de repente é um produto que simplesmente o cliente não gostou. Então, faz muito mais sentido você vender um produto premium, onde ele vai receber e vai ficar satisfeito com aquilo, do que você vender um produto que é meia boca, e você vai ter um trabalho muito maior do que enviar, que é o trabalho de coletar esse produto de volta para sua operação. Boa, muito bom. Cara, aprendemos bastante aqui sobre e-commerce, sobre construção de negócio, sobre construção de loja. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Mais uma vez, PC, muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer, privilégio te ouvir toda a sua jornada, a sua construção, como que você fez, como todas as etapas que você passou. E eu queria que você deixasse aí uma última mensagem pra galera que tá pensando em abrir um comércio eletrônico, tá começando a vender ali seus produtos na internet. E como que a gente faz? Eu vou deixar todos os contatos do PC, da Digital Super aqui na descrição desse vídeo, mas queria que você desse esse último recado aí pra galera. Legal. Eu, antes de mais nada, queria muito agradecer também o teu convite, Ricardo. Você sabe da pessoa que você é para mim como empreendedor. Já te falei isso em outras oportunidades. Eu tenho você como uma referência. E ter esse espaço aberto para a gente conversar, apesar de você saber que isso não faz muito parte do meu dia a dia. Pô, mandou benzaço, pô. Caramba. Isso não faz muito parte do meu dia a dia. Eu sou aquele cara que gosta mais de estar na operação, de estar nos bastidores. Não tinha como eu negar esse convite vindo de você. Então, agradeço muito ao espaço, a você, a Via Contax, ao Peixinho, grande parceiro também. Com relação ao que você me perguntou, eu diria que você que está pensando em iniciar um negócio, cara, inicia. Não tem como você ter tudo perfeito. Você precisa começar. Como a gente citou no início. A teoria, ela é muito linda, ela é maravilhosa. Tem aquela romantização dentro aí da internet, que muitos caras vendem curso dizendo que você vai começar hoje, em um ano você vai estar faturando 1 milhão. Esquece isso daí. Isso daí é você romantizar algo. Mas é algo que você vai construir para você, e é algo que, assim como eu passei lá atrás, um momento muito difícil de transição de CLT para empreendedor, talvez quem esteja assistindo agora está passando por isso também. Cara, você precisa fazer alguma coisa. Não adianta você ter aquela angústia de domingo quando toca lá a musiquinha do Fantástico, achando que vai ser um caos a sua semana por causa que você está com uma carga muito pesada. Não adianta. O que você precisa fazer é levantar,
ou a bundinha da cadeira, ir lá e fazer a coisa acontecer, porque é a única coisa que vai te limitar é você mesmo. Eu digo muito isso. Se você consegue, dentro de um processo de empreendedorismo, aprender, aplicar, errar e corrigir, você não tem como dar errado. Você precisa aprender, aplicar, errar e corrigir. É um ciclo. Todos os dias você faz isso. Você aprende, aplica, erra e corrige. É simples, cara. O maior limitador somos nós mesmos. É como eu sempre disse. Se você tem uma... como eu disse no início. Se você tem uma rede de apoio de uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que está convicta do que ela quer, e aí ela está coberta com algumas pessoas por trás que também acreditam no seu sonho, é muito difícil dar errado. Você não tem como dar errado, você vai fazer até dar certo. Então você tem que iniciar. A partir do seu início, Deus vai abrindo alguns caminhos e você vai trilhando a sua jornada aí no empreendedorismo. Muito bom. É um jargão que eu tenho também, né? Que a vida não é um morango, né, mano? Você tem que levantar a cadeira e... Exatamente. E ir adiante. Exatamente. Bom, mais uma vez, PC, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Com certeza, eu tenho certeza que foi um conteúdo muito relevante e que, de fato, de alguma forma vai contribuir para o seu crescimento profissional. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Via Contactos Podcast. Até lá. Obrigado.